Se prepare para mergulhar na vida de um homem que teve ideias que iluminam o mundo até hoje e provavelmente até o final da humanidade. Hoje eu vou te contar a extraordinária história de Nikola Tesla, um gênio com um nome menos familiar do que as suas realizações monumentais. Enquanto o mundo do século XIX estava mergulhado na escuridão, com lampiões e velas iluminando as noites, uma mente visionária estava prestes a desencadear uma revolução que mudaria o curso da humanidade. A história de Tesla é uma jornada repleta de obstáculos, desafios e rivalidades eletrizantes. E isso não foi uma piadinha sem graça não, tá? Realmente foram rivalidades de fato eletrizantes. Nesse vídeo nós vamos explorar os mistérios por trás da mente brilhante de Nikola Tesla, explorando as suas ideias que moldaram o mundo moderno de maneiras que ele próprio nunca poderia ter imaginado. Então já deixa um gostei para valorizar o trabalho que é feito no canal, tá? E claro, para mais conteúdos como esse, se inscreve, ativa o sino para receber as notificações sempre que sair vídeo novo. Certo? Então vai lá, pega o seu risoto de gorgonzola e, claro, um chá gelado de manjericão com morango para ajudar a descer o trem e vamos entrar de fato na história do gênio desconhecido por trás da luz, Nikola Tesla. Vamos voltar lá no tempo, uma época onde a eletricidade não era apenas um botãozinho que a gente aperta. Conheça o nosso herói improvável, Nikola Tesla, o cara que praticamente iluminou o mundo, literalmente. Imagina você lá, na Sérvia do século XIX, onde a eletricidade era tão comum quanto vacas tossindo. E é nesse cenário que Tesla dá o primeiro sinal das suas faíscas geniais. Aos olhos da sua família, ele já era um prodígio, desmontando e remontando coisas por aí, só pra ver como funcionava. Sorte que ele não fez uma brincadeira dessas com a própria casa. Mas sério, o cara tinha um negócio com eletricidade, como uma relação romântica. Ele lia livros sobre eletricidade como se fossem gibis da Mônica criança. Aquilo pra ele era simplesmente viciante. E lá vai ele, embarcando em uma jornada pra América, a terra das oportunidades, e tomadas diferentes das europeias. Aqui, Tesla cruza o caminho de Thomas Edison, um sujeito que já estava com a mão na massa da eletricidade. Não literalmente, porque isso não ia dar muito certo. Edison e Tesla formaram uma espécie de Dream Team elétrico no início, mas logo as faíscas começaram a voar. Edison era fã da corrente contínua, enquanto Tesla batia palmas para a corrente alternada. Foi aí que a batalha das correntes começou. Mas eu não vou estragar tudo, né? Eu vou deixar você com aquele gostinho e aquela expectativa de descobrir como Tesla passou de um desmontador de coisas a um verdadeiro mestre da eletricidade, mudando o jogo com as suas ideias brilhantes. Se prepara, porque isso foi só o começo da jornada de um dos maiores gênios de todos os tempos. A Batalha das Correntes, Edison versus Tesla. O palco tá montado para a batalha épica que definiu a era elétrica. De um lado temos Thomas Edison, mago da eletricidade, enfrentando o novato cheio de faíscas, Nikola Tesla. Edison, aquele carinha das lâmpadas que todos nós conhecemos, era o rei da corrente contínua, a boa e velha DC. Ele achava que a sua corrente era o elétron da vez. Mas então chega Tesla, o cara da alternância, com a sua corrente alternada, a famosa AC. A disputa começa. Edison, com seu jeitinho sagaz, decide provar que a corrente alternada era perigosa, eletrocutando tudo o que se mexesse, inclusive elefantes. Sim, você não escutou errado. Elefantes. Tesla, por outro lado, mostrava que a AC, corrente alternada, né, era como um raio de sol, brilhante e pronta para energizar o mundo inteiro, literalmente. Mas não pensem que essa batalha era só de egos eletrificados, tá? Na verdade, ela estava ligada ao nosso futuro. George Westinghouse, um cara que acreditava no poder da corrente alternada, se une a Tesla nessa cruzada. Juntos, eles lançam a corrente alternada como a corrente do futuro, com potencial para iluminar cidades inteiras sem explodir coisas pelo caminho. Para falar a verdade, era uma verdadeira novela. A imprensa toda estava ligada, os tribunais estavam faiscando com processos e tudo isso culmina na Exposição Mundial de Chicago em 1893. Ali, na Feira das Luzes, a corrente alternada de Tesla brilha mais forte do que nunca, iluminando a exposição e provando ao mundo que a corrente alternada era a rainha da eletricidade. Então, meus amigos, Edison pode ter ficado um pouco às escuras nessa história. A Batalha das Correntes deixa muito claro que Tesla era um eletricista de primeira categoria, pronto para mudar o jogo e fazer a eletricidade brilhar como nunca antes visto. Mas espera aí, tá? A saga de Tesla tá só começando. O gênio visionário, Tesla e suas loucuras geniais. Com a corrente alternada AC triunfante, Tesla se torna a ascensão da época. O cara tava criando sistemas de transmissão de energia que faziam as lâmpadas acenderem a quilômetros de distância, como se fosse mágica. E a magia não para por aí, tá? Ele lança a ideia que seria o prenúncio da nossa era digital, a comunicação sem fio. Imagina você, sem fios e sem roteadores, conversando com alguém do outro lado do mundo. Isso era Tesla, pessoal, o pai das mensagens instantâneas. Mas olha só, Tesla não estava apenas inventando coisas, ele também construía. A torre de Wardenclyffe, uma estrutura que parecia ter saído de um filme de ficção científica, tinha o objetivo de transmitir energia pelo ar.
como o Wi-Fi. Só que, óbvio, as pessoas da época não entenderam muito bem essa parada. Parecia bruxaria demais pro mundo ainda pegado às velas. A torre de Tesla pode não ter se tornado o QG mundial da internet, mas a visão do cara era clara. Um mundo onde energia estava por toda parte, como o ar que a gente respira. Imagina só, nunca mais ficar procurando uma tomada para carregar o celular. Mas espera lá, nem tudo é um mar de rosas. Daí então as coisas começam a dar uma esfriada. Tesla, o gênio que estava sempre a um passo do futuro, começa a enfrentar dificuldades financeiras. É como se ele estivesse lutando contra uma correnteza elétrica de contas a pagar. Nossa, essa foi ruim. Correnteza elétrica. Conflitos e desafios, Tesla versus Marconi. Estamos entrando na parte em que as coisas começam a ficar mais tensas. Cá estamos, no comecinho do século XX. Tesla já conquistou o seu lugar na história como um dos maiores inventores de todos os tempos, mas o cara não tá pra brincadeira. Ele decide se meter numa batalha ainda mais chocante, a guerra do rádio. Do outro lado do ringue, agora temos o cara italiano, Guglielmo Marconi, que tava alegando ser o inventor do rádio. Tesla não ia deixar isso passar batido, óbvio. Ele simplesmente levanta a mão e diz: pessoal, eu já tinha esboçado uma patente sobre isso anos atrás. Aí pronto, assim começa uma briga épica pela autoria de uma das maiores invenções de comunicação da história. Nesse ponto da história, a corrente financeira não tá mais a seu favor. O cara que sempre flertou com a linha entre a genialidade e a loucura começa a mostrar sinais de dificuldades mentais. Enquanto outros cientistas do seu tempo estavam sendo convidados para jantar com a elite, Tesla estava lá, numa luta constante para financiar as suas ideias mirabolantes. Mas mesmo no meio das adversidades, ele ainda brilhava como uma lâmpada incandescente, lançando mão de invenções como a ressonância eletromagnética. Isso mesmo, ele estava literalmente brincando com ondas sonoras no ar. Infelizmente, como qualquer grande herói, Tesla tinha suas tragédias. Em um mundo onde a corrida pela inovação estava cada vez mais acirrada, ele foi deixado para trás por outros gênios da sua época. Legado e reconhecimento. Tesla, o brilho eterno da genialidade. É hora de mergulhar fundo no legado, no reconhecimento que esse gênio visionário recebeu após uma vida cheia de invenções chocantes e experimentos malucos. Quando você pensa em Tesla, pelo menos hoje, você pensa em carros automáticos, e não só isso, ainda pensa em foguetes e inteligências artificiais. Isso porque tudo isso tá ligado a um único ser, Elon Musk. Mas há muito tempo atrás, provavelmente você ia pensar em correntes elétricas e lâmpadas brilhantes. Mas o cara também tava de olho no meio ambiente muito antes de ser moda isso. Ele falava sobre energia limpa e renovável muito antes de todo mundo estar obcecado com painéis solares e carros elétricos. Chupa, Musk. No final das contas, Tesla pode ter sido um pioneiro em muitos aspectos, mas o seu reconhecimento não foi exatamente uma explosão de fogos de artifício. Enquanto outros nomes da ciência e da inovação estavam roubando os holofortes, Tesla parecia estar mais no escuro do que suas próprias lâmpadas. Mas não se preocupe, porque mesmo depois de partir dessa para uma melhor, Tesla continua a brilhar. Suas ideias sobre eletricidade, comunicação sem fio e transmissão de energia estão mais vivas do que você imagina. Afinal, quem aí não gosta de ter Wi-Fi funcionando? A contribuição de Tesla para a sociedade moderna é mais profunda do que você imagina. Hoje, a eletricidade percorre as nossas vidas de maneira que Tesla previu lá atrás. E aquela coisa que ele queria, sabe? A energia transmitida pelo ar? Bem, estamos cada vez mais perto disso. A ideia de carregar o seu celular sem fio não é mais uma loucura do futuro distante. Então, meu povo, mesmo que Tesla tenha tido altos e baixos, seu legado continua a iluminar o nosso mundo de maneiras inimagináveis. As inovações dele nos inspiram a pensar fora da caixa e abraçar o potencial das ideias mais malucas. É como se ele ainda estivesse nos empurrando para frente como um impulso elétrico de genialidade. Reflexões finais, inspiração e o legado de Tesla. Vamos fazer uma última recapitulação e refletir sobre o que aprendemos com esse verdadeiro mestre das faíscas e inovações. Sabe, se você olhar para trás, fica claro que Tesla era uma espécie de Jedi da eletricidade. O cara tinha uma visão que ultrapassava as fronteiras da sua época, como se ele tivesse um controle remoto para o futuro. As suas ideias eram tão à frente do seu tempo que muita gente mal conseguia acompanhar ele. Mas isso, óbvio, não o impediu de seguir em frente. E tem algo muito importante que podemos pegar desse cara: a importância de abraçar a criatividade sem medo. Tesla não tinha medo de pensar diferente, de desafiar as convenções e de se jogar de cabeça nas suas ideias mais loucas. Afinal, quem teria pensado em transmitir energia pelo ar antes de Tesla? Outra lição que podemos tirar dessa história de Tesla é a importância da perseverança. Ele enfrentou inúmeras adversidades, desde a falta de grana até a luta por reconhecimento, mas nunca desistiu. Ele manteve a centelha da sua genialidade acesa, mesmo quando tudo parecia conspirar contra ele. Claro, não podemos esquecer do poder das conexões. Tesla colaborou, competiu e até mesmo se inspirou em outros cientistas e inventores da sua época. Ele estava sempre em sintonia com o que estava acontecendo à sua volta, absorvendo
absorvendo ideias e as transformando em algo ainda mais brilhante, desligando os fios e acendendo as ideias. De lâmpadas incandescentes a ideias que brilham ainda mais forte do que um cometa, exploramos a vida e o legado de um sujeito que realmente sabia como iluminar o cenário. Mas agora é hora de apagar as luzes? De jeito nenhum. O que aprendemos com Tesla não pode ser simplesmente desconectado. Ele nos mostrou que a imaginação não tem limites, que podemos pensar muito além das tomadas. Tesla pode ter partido para uma corrente elétrica mais alta, mas as suas ideias continuam a circular nas nossas mentes como correntes alternadas de inspiração. Então, quando você apertar um botão, ligar uma lâmpada ou até mesmo se perder no labirinto da internet, lembre-se de que o responsável por você conseguir fazer isso é Nikola Tesla. E claro, se você quiser descobrir o segredo do universo, pense sempre em termos de energia, frequência e vibração.